Muito bem. Vamos dar continuidade à isomeria geométrica ou cis-trans. No caso de não existirem dois átomos de hidrogênio nos carbonos da dupla ligação, a União Internacional de Química Pura e Aplicada recomenda a utilização dos prefixos Z e E. Z e E são as iniciais dos nomes Zusammen, que significa em alemão juntos, e Entetigen, que também é a palavra de origem alemã, opostos. Muito bem, vamos então aplicar essa nomenclatura num exemplo. Vamos lá. O composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes do carbono com os maiores números atômicos, né? O número atômico é o número de prótons que a gente observa na tabela periódica, é o Z, então será denominado o isômero Z, e o outro será o E. Realmente é um pouco confuso quando a gente lê, mas agora a gente vai entender através desse exemplo. Observe a molécula abaixo. Existem dois carbonos com uma dupla, ok? O carbono da direita está ligado num H e num CH3, dois grupos diferentes. E o carbono da esquerda está ligado num cloro e num CH3, também dois grupos diferentes. Portanto, essa molécula existe na forma cis e na forma trans. Mas por que agora a gente não vai usar a expressão cis e trans? Porque percebam que não tem dois hidrogênios, cada um deles ligados em um carbono. Tem um hidrogênio, mas no outro carbono não tem. Então agora o raciocínio é feito da seguinte maneira. Vamos começar com o carbono da esquerda. Ele está ligado no cloro, cujo número atômico é 17, e no C do CH3, cujo número atômico é 6. Qual é o grupo de maior número atômico? 17. Olhando para o carbono da direita, ele está ligado no H de número atômico 1 e ele está ligado no C do CH3 de número atômico 6. Portanto, o grupo cujo átomo tem maior número atômico é o grupo CH3. No slide, eles estão escurecidos. O cloro, número atômico 17, e o carbono do CH3, número atômico 6. Você descobriu, em cada lado, vamos dizer assim, qual é o grupo que tem maior número atômico. Então agora, veja bem as duas possibilidades. Você representa no espaço essas duas moléculas, porém, vamos ao exemplo o de cima, a molécula de cima. Olhando para o carbono da esquerda, o CH3 e o cloro. Quem tem maior número atômico é o cloro. Ele está acima daquele plano horizontal imaginário. E olhando para o carbono da direita, o C do CH3 tem um número atômico maior do que o H. E ele também está acima do plano imaginário. Resumindo, os dois grupos de maior número atômico estão ambos do mesmo lado do plano imaginário. Eles estão do lado de cima. Então, se fossem dois hidrogênios, nós usaríamos a expressão cis. Não, mas agora a gente usa Z, que significa juntos. Vamos olhar para o exemplo de baixo. Olhando para o carbono da esquerda, o cloro, que tem o maior número atômico, quando comparado ao CH3, ele está no plano de baixo do plano imaginário. Então, o cloro está para baixo. E olhando para o carbono da direita, o carbono ligado do grupo CH3, ele tem maior número atômico do que o H. E ele está na parte superior desse plano imaginário. Resumindo, olhando para esta molécula, o cloro está para baixo e o C do CH3, ou, dizendo mais rapidamente, o CH3 está para cima. Então, se fossem dois hidrogênios, a gente usaria a expressão trans, que não é o caso aqui, tá? Eu só estou fazendo uma analogia. Mas como não tem dois hidrogênios, né, existe essa diferença, os dois grupos de maior número atômico, um está para cima, o outro está para baixo, concorda? É isso que tem que ficar ligado. Então esse é o isômero E, né? Usando de uma analogia, você pode lembrar da palavra transe. Você fala, uma pessoa está hipnotizada, ela está em transe, né? Só para fazer aqui uma analogia, né? Trans é. E usando essa analogia para o exemplo superior, você fala cis, ok, gente?
Muito bem. Agora, por fim, a gente vai ver uma aplicação de isomeria, porque você deve estar se perguntando, tá, eu aprendi isomerias planas, agora eu estou aprendendo isomeria espacial. A isomeria espacial ela tem dois tipos, a geométrica, que também é chamada cis e trans, e a outra isomeria que nós vamos abordar na sequência, que é a isomeria ótica. Mas para que serve aprender isomeria? Por que eu tenho que perceber moléculas que são isômeras? Sem aprofundar muito, pessoal, é para mostrar que moléculas que são isômeras, seja isomeria plana ou espacial, elas apresentam propriedades físicas diferentes. Às vezes elas reagem de maneira diferente, portanto têm propriedades químicas diferentes. E para usar como exemplo, aqui está nesse slide o cis 1,2 de cloroeteno e à direita o trans 1,2 de cloroeteno. Então vamos lá. A temperatura de fusão do isômero cis é 60,3 graus Celsius e do trans 47,5 graus Celsius. Se você observar, pessoal, é quase 13 graus de diferença. Não é uma diferença pouco significativa. Por que a temperatura de fusão do isômero cis é 13 graus acima do isômero trans? Como a gente está vendo aí, sem a gente detalhar agora expressivamente esse conteúdo, a molécula da esquerda ela é polar. Existe uma grandeza que expressa a polaridade de uma molécula chamada momento de dipolo ou momento dipolar. O momento dipolar do cis é 1,9 dBi. É a unidade, não se preocupem com essa unidade, dBi. Portanto, se essa molécula é polar, as interações entre moléculas polares, elas são chamadas interações do tipo dipolo-dipolo permanente. Olhando para o isômero trans, essas moléculas elas são apolares. E se elas são apolares, o momento de dipolo delas é zero. Ok. O nome da interação entre moléculas apolares é a interação do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido ou dipolo momentâneo dipolo induzido. O que a gente pode aprender com esse slide? Que se a temperatura de fusão do isômero trans é menor, provavelmente é porque as moléculas do isômero trans, elas são mais fracamente atraídas entre si. Então, essa substância necessita de atingir uma temperatura de fusão menor, para que nessa temperatura de fusão as moléculas consigam uma energia suficiente para se afastarem, o que caracteriza a fusão de uma substância. Ou seja, há um enfraquecimento das interações intermoleculares. Já no caso do isômero trans, como as moléculas têm uma interação mais forte, uma vez que essas moléculas são polares, é necessário que essa substância atinja uma temperatura maior para que a energia absorvida seja suficiente para enfraquecer as interações mais fortes que ocorrem entre as moléculas. Então, a gente aprende isomeria, além de entender, dar o nome, entender a estrutura, para a gente aplicar nas propriedades. Veja bem um outro exemplo muito curioso. Essas duas moléculas, elas são chamadas ácido butenodioico. Então vamos primeiro entender o nome para depois a gente trabalhar com a propriedade aqui. Por que a temperatura de fusão do isômero cis é bem menor do que o isômero trans? Primeiro entendendo o nome. Ácido COOH. But, porque tem 4 carbonos. Buteno, porque existe uma ligação dupla no meio da cadeia, ok? Lembra o alceno ou alqueno? Ele tem no nome dele, esse "en", que significa dupla ligação. E por que dioico? Porque tem uma carboxila à direita e uma carboxila à esquerda. Então, gente, falando de uma maneira mais fluida, ácido butenodioico. Tanto a molécula da esquerda quanto a molécula da direita. Porém, a molécula da esquerda é o isômero cis, a molécula da direita é o isômero trans. Então vamos lá. Você percebe que o ácido cis-butenodioico, que tem o apelido de maleico, a temperatura de fusão dessa substância é muito menor do que a temperatura de fusão do isômero trans, que tem o apelido de ácido fumárico. Entenda por quê. Eu sugeriria que você agora olhasse mais para as fotos.
Olhando por isômero cis à esquerda, os dois hidrogênios para baixo do plano imaginário, ok? Você percebe que o H ligado no O da hidroxila do lado esquerdo fica mais próximo o H do oxigênio da carboxila do lado direito. Se essa proximidade é maior, começa a haver uma interação dentro da própria molécula, que é aquela ligação de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio ocorre dentro da molécula. E o que isso tem a ver? O fato da molécula estar interagindo dentro dela mesma, grupos presentes na molécula interagem dentro da própria molécula, isto faz com que esta molécula interaja menos com a outra. E a outra molécula, que vai fazer a mesma coisa, ela vai interagir menos com a outra, e assim sucessivamente. Uma vez que está tendo uma interação significativa dentro da própria molécula, de cada molécula, essas moléculas não se atraem tão fortemente. Consequentemente, temperatura de fusão 130. Já no caso do isômero trans, uma vez que, perceba pela foto, o H ligado no O da carboxila de uma extremidade está bem mais distante do oxigênio da outra extremidade, a possibilidade de se formar essa interação dentro da própria molécula, chamada ligação de hidrogênio intramolecular, a possibilidade de formar é muito pequena. Consequentemente, essa molécula está mais disponível para interagir com a outra, e a outra mais disponível para interagir com a outra, e assim sucessivamente. Portanto, se as interações entre as moléculas estão mais intensas, a temperatura de fusão é bem maior do que o seu isômero cis, comparativamente. E finalmente, pessoal, para a gente terminar a isomeria cis-trans, veja como é que a gente enxerga uma aplicação da isomeria cis e trans na visão. A retina possui células receptoras de luz que são chamadas também fotorreceptoras, os cones e bastonetes. Lá existem proteínas chamadas opsinas. Elas possuem em suas estruturas moléculas chamadas 11-cis-retinal, que é a molécula que está escrita lá embaixo do lado esquerdo. A gente vai acabar de ler e vamos interpretar daqui a pouquinho embaixo. Quando a luz incide no seu olho e atinge essas células fotorreceptoras, o 11-cis-retinal ele se isomeriza, transformando-se no transretinal, que está à direita. Essa transformação gera um impulso elétrico que é enviado ao cérebro e assim as imagens são interpretadas. E como a gente não deixa de enxergar, né, gente, a não ser que a gente feche os olhos, essa reação ela acontece para a direita, mas ela tem que ser revertida muito rapidamente para a esquerda, para que o fenômeno da visão não seja interrompido. E quem faz isso é uma enzima que nós possuímos chamado retinal isomerase. Gente, então vamos olhar para a equação química para a gente finalizar. Por que a molécula da esquerda ela chama cis-retinal? Primeiro, al, porque é um aldeído, C-OH. E por que cis? Perceba a ligação dupla que está reforçada com um círculo branco. Os dois hidrogênios ligados nesses dois carbonos da dupla estão ambos para cima do plano imaginário, estão do mesmo lado do plano imaginário. Portanto, é o isômero cis. Quando a luz incide no nosso olho, a luz ela é uma onda eletromagnética, ela transfere energia, quebra a ligação π, a parte de baixo da molécula ela gira, vai para cima, e aí a ligação π que havia sido quebrada, ela se regenera. E quando ela se regenera, dá uma olhada na molécula da direita. Essa configuração aí agora não é a trans? Está vendo que tem um H para cima, ligado a um carbono, e um H para baixo? E então, quando acontece isso, infinitas vezes, né, sempre que a luz incide nos nossos olhos, esse impulso elétrico que é gerado, ele é decodificado no nosso cérebro. Então, gente, graças a uma transformação de um isômero cis em trans, a gente consegue enxergar e diferenciar imagens, ok? Aqui eu estou explicando mais do ponto de vista químico, né? Eu não estou aprofundando no ponto de vista bioquímico. Muito bem, a gente vai em breve para a terceira parte. Muito obrigado. Até breve.